Bovespa batendo 170 mil pontos e a primeira frase que vem em mente é: contra fluxo não tem argumento. Ou na verdade, follow the money. Aqui tem uma preponderação muito importante de toda essa diversificação global e reclassificação global que tem acontecido desde o ano passado, principalmente por esse questionamento de onde colocar o dinheiro fora dos Estados Unidos. Isso tem beneficiado enormemente países emergentes, dentre os quais o Brasil. E isso tem sido muito mais preponderante do que necessariamente as nossas idiosincrasias macroeconômicas locais, que não são positivas, né, ao longo do tempo. E isso é tão interessante porque reflete não só esse fato macroeconômico, né, específico de onde que está vindo o fluxo, mas também porque se soma e complementa a coisa mais poderosa, né, para a Bolsa ao longo do tempo, que é o fator microeconômico das empresas, né? Como que as empresas, de fato, elas estão se comportando a despeito de um custo de capital no nível onde que está. O que a gente tem que colocar em pauta é que as empresas estão em uma situação muito mais positiva do que elas estiveram ao longo do tempo, muito pela preparação bem feita, tanto do management, alocando capital, né, rolando dívida, né, e pensando, de fato, nas suas operações. Mas aqui também é interessante colocar, né, assim, a própria ponderação específica do que a gente está vendo no ano, né, em relação à composição do próprio índice, né, porque o Ibovespa ele é basicamente um monte de empresa que polui e um monte de banco, né? E essas empresas assim de commodities têm um peso muito grande, e na hora que a gente expurga o que aconteceu com a Vale, né, desde o final do ano passado e esse ano todo, principalmente por conta da consideração macroeconômica, geopolítica e de importância de commodities, preço de commodities estourando e etc. E tem vários argumentos para que isso esteja acontecendo também do lado geoeconômico. 30% quase da alta do Ibovespa do ano, que está batendo a máxima, é explicado pela alta da própria Vale. E aqui a mesma coisa explicado por outros blocos bem específicos do que a gente está vendo em termos microeconômicos setoriais, aqui, principalmente em caso de bancos. Mas vale destacar que a gente está vendo em Ibovespa meio que uma forma meio de K, né? Assim, dentro do próprio setor você tem empresas indo muito bem e no mesmo setor empresas indo muito mal. Então você tem bancos indo muito bem, bancos indo muito mal. Você tem commodities indo muito bem ou exportadores indo muito bem e exportadores indo muito mal. Mas no final das contas, o resultado de qualquer bolsa ou construção, né, de capital através de renda variável, que é um ativo real, vale lembrar disso, e isso importa muito agora no mundo que a gente tem, né, ter ativos reais especificamente, isso acaba favorecendo muito também sobrepujando o fato do fluxo, né? Então acho que essa é uma pontuação muito boa. Você tem uma outra coisa microeconômica que é razoavelmente posicionamento técnico muito leve, né, de institucionais, enfim, pessoas físicas pouco alocadas em bolsa por conta, né, de ter perdido muito dinheiro no passado. Então o técnico favorece muito porque se está leve, cada fluxo faz muito preço. Hoje, inclusive, até saiu esse relatório do JP Morgan muito interessante, que ainda pode sobrar mais 25 bi de dólar, né, para a Bolsa, independente também muito das eleições e qualquer coisa do tipo. E talvez, assim, de novo, todo o tema parece que é fluxo, quem que é o comprador, né? Assim, porque as coisas no final sobem, você tem mais comprador do que tem vendedor. E as empresas fizeram amplas, né, processos de recompra das suas próprias ações, então viraram grande parte dos compradores marginais, e isso tem, a despeito de todos os nossos problemas macroeconômicos internos e confusões e etc., né, também avançando ainda mais essa ponderação do fluxo, né? Você tem um comprador marginal que tem bolso e tem interesse, né, de fazer isso para remunerar o próprio acionista de outras formas que não só dividendos. E falando de dividendos, a gente teve um impacto muito grande de alta de bolsa também no final do ano passado, por conta da antecipação de distribuição de dividendos específicas, dada toda essa mudança que a gente teve no processo por conta da isenção do imposto de renda e de como que cobra e etc. Então a bolsa acabou avançando muito por conta, né, dessa vontade de capturar os dividendos serem distribuídos de maneira extraordinária também no final do ano passado. E voltando para o tema de Vale, isso foi uma das coisas que mais travou valor também para Vale avançar bastante, né? E de novo, um peso muito grande no Ibovespa.